Pessoal do YouTube, meu nome é Laís Yuri, sou psicóloga e coach esportivo e você está aqui no meu canal. Para mais informações sobre a psicologia do esporte, se inscreva no canal e aperte o sininho para mais notificações. Bom, seguimos aqui agora no meu novo espaço, que é na minha sacada, onde eu e meu marido, a gente fechou aqui com vidro, então não mais morro de frio ou de vento. Eu consigo falar de forma mais tranquila, o som sai melhor, eu tenho mais privacidade, ninguém me xinga aqui dentro de casa porque eu estou falando alto. Então eu consigo falar bem tranquilamente com vocês aqui e passar os melhores vídeos possíveis para a gente poder entender um pouco melhor a psicologia do esporte. Bom, esse vídeo a gente vai dar continuidade à série de vídeos que a gente lançou lá atrás a respeito das competências psicológicas de um atleta de sucesso. A gente fez uma pausa nessa série para começar uma outra que eu estava com muita vontade de fazer, que era sobre dúvidas da prática da psicologia do esporte, de psicólogos, estudantes de psicologia. Então a gente volta agora para falar sobre as competências, para terminar. Se você for no vídeo aqui da apresentação dessa série sobre competências psicológicas de um atleta de sucesso, você vai ver que eu listei quais eu ia comentar. Aqui eu vou dar continuidade. A gente já falou sobre concentração, autoconfiança, resiliência, algumas outras, e agora a gente vem para falar de uma chamada adaptabilidade. O que é essa competência, essa habilidade? Por que ela é importante? Por que eu cito como uma das principais, né? E você pode ver por aí que o pessoal não fala tanto dessa capacidade. Mas eu coloquei nessa lista porque eu tenho reparado com os atletas que eu tenho trabalhado, de juvenil a profissional, os atletas que deram certo e estouraram em várias modalidades, que eles têm um nível de adaptabilidade muito grande. Eles se adaptam a qualquer situação muito mais rápido que os outros. Então eles têm uma vantagem competitiva para seguir carreira e ter sucesso. Então eu coloco aqui como uma importante para essa lista de competências. Então eu vou explicar um pouquinho, como todos os vídeos eu faço, eu explico o que é essa competência, como eu identifico no meu atleta e quais são as sugestões de desenvolver essa adaptabilidade, essa adaptação rápida. Então vamos lá. Então, a adaptabilidade é a capacidade da gente flexibilizar o nosso comportamento diante a diversos contextos. Então, o contexto é de um jeito, eu me flexibilizo e me comporto para alinhar com aquele contexto. O contexto muda, eu me flexibilizo novamente para alinhar com aquele novo contexto. A gente faz isso todo dia, né? Eu vou no trabalho, eu me flexibilizo para entrar naquele trabalho, no meu clube. Vou em outro lugar, da mesma forma, vou atender um atleta particular de outra, vou conversar com um pai, é uma outra forma. Então a gente se adapta o tempo inteiro. Só que em várias situações de mudanças grandes, a gente pode ter muita dificuldade de adaptação. Ou porque o nosso perfil de personalidade é assim, a gente é um pouco mais conservador, a gente tem dificuldade à mudança, de aceitação à mudança, então a gente é resistente, a gente fica às vezes olhando muito para o passado, e aqui eu já estou falando itens que a gente pode identificar no nosso atleta. Às vezes a gente fica olhando muito para o passado, porque antes no outro clube era melhor, antes aquela situação era melhor, antes eu performava melhor, e fica nesse saudosismo onde ele não foca nessa nova situação, ou fica nessa situação vivendo só o futuro. Mas eu quero estar num lugar melhor, mas eu quero receber melhor, mas eu quero chegar naquele campeonato, eu quero aquele tempo, e fica só projetando o futuro, sem olhar para o presente. Então essa pessoa, ela tem muita dificuldade de aceitar o momento presente e se adaptar e flexibilizar o comportamento dela. Então a gente precisa ajudar esse atleta que tem essa dificuldade. Então quando esse atleta falar, como que eu identifico? Quando esse atleta fala o tempo todo do passado, só fala dos pontos negativos da adaptação dessa nova situação, e quando só projeta o futuro, sem olhar o presente, a gente pode desconfiar que ele tem questões de adaptação. Não gerais, mas pelo menos naquela situação. Então a gente tem que ajudá-lo no processo, porque ele precisa entender que quanto
mais rápido ele se adapta, mais rápido ele continua no caminho dele de desenvolvimento e busca do sucesso, e busca dos objetivos que ele traçou. Então, quando a gente observa isso, a gente tem alguns passos que a gente pode ajudá-lo nesse processo. A adaptação, uma boa adaptação, esse poder de adaptabilidade que o atleta tem que ter, ela passa por alguns pontos. Então, primeiro, a situação mudou, ajuste, aceite. Acho que a primeira antes de ajustar é aceitar. Eu era titular, mas por vários motivos virei reserva. E eu ficar, como ser titular era bom, como era legal, meu Deus, não sei o que, agora sou reserva, que droga. Se eu ficar assim, eu não vou aceitar a minha realidade e eu não vou me comportar de acordo para eu, inclusive, voltar para o time titular. Então eu só fico ali olhando para o passado. Então primeiro eu preciso aceitar que as coisas mudaram pro bem e pro mal, para as coisas boas e coisas ruins, eu aceito. Aceitei, eu preciso entender, neste novo contexto, como eu preciso me comportar para conseguir os meus objetivos. Então eu vou lá e eu tenho uma lista. Eu preciso correr mais, eu preciso marcar mais, porque assim eu vou ter mais chance de entrar no time titular, eu preciso fazer isso, X, até... E aí eu botar em ação. Eu preciso colocar em ação essa lista para aumentar a minha chance de alcançar esse objetivo de voltar a ser titular. Isso dentro de um clube, trocando de clube, né? Isso acontece muito, muitos atletas têm dificuldade de adaptação aos novos clubes, seja no país, seja fora do país, isso em várias modalidades, por conta dessa adequação, que ela é um pouco atrasada ou ela nem tem uma resistência à nova situação, né? Você muda de pessoas que te lideram, você muda de companheiros, você muda às vezes de cultura, você muda de alimentação e você muda o jeito das pessoas avaliarem aquele esporte. Então você precisa também mudar, se adequar a esse novo contexto, entendendo isso. Então primeiro eu aceito, segundo eu crio autoconsciência e consciência da situação, o que está acontecendo, e da mesma forma eu preciso listar os comportamentos de adequação para essa nova situação. E, por fim, colocar em prática. Quando eu faço essas 4 etapas, eu consigo me ajustar rapidamente. E esse processo ele tem que ser rápido. Mudei, aceitei, enxerguei a nova situação, listei meus comportamentos, me adaptei. Conforme eu faço isso, eu ganho uma vantagem enorme, porque eu já estou adaptada, enquanto outras pessoas podem estar ainda no processo de meu Deus, que ruim ou que bom, olha, tô olhando para frente. Então a gente tem que desenvolver essa parte de adaptação, e não só o atleta, todo mundo, treinadores que trocam, aqui no Brasil especialmente, trocam muito de equipes, uma hora tá no sul, outra hora tá no norte. Essa pessoa tem que se adaptar não só a questões de futebol e de atletas e de gerentes, mas também as questões culturais que isso implica. Então preste atenção nisso, atleta, ou pai de atleta, ou treinador, porque é uma capacidade muito interessante e muito importante da gente desenvolver nos nossos atletas, porque a gente quer que os nossos atletas alcem voos cada vez mais altos. E se eles não têm esse poder de adaptação, eles têm essa dificuldade de alçar esses voos, porque pra gente alçar esses voos a gente precisa mudar e a gente precisa se arriscar. Com isso a gente precisa dessa capacidade muito forte na gente, que é a da adaptabilidade. Legal? Vocês psicólogos têm alguma dúvida? Porque esse item é importantíssimo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ter prazer de responder para vocês, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.